Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Espero que estejam tudo bem com vocês neste momento em que nos assistem. Estamos retornando, dando continuidade ao nosso estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo de número 59, em louvor do equilíbrio. Este capítulo, Emmanuel traz as suas reflexões a partir da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, versículo 31. O título Em Louvor do Equilíbrio é um convite que Emmanuel nos conduz, nos faz, no sentido de que essa palavrinha, o equilíbrio, ela é fundamental na nossa existência, né? Quando nós não temos muito equilíbrio, a gente acaba cometendo atos que podem gerar um problema maior, né? Quando nós agimos de um modo intempestivo, a possibilidade de a gente agredir, machucar alguém é muito grande. Mas quando nós agimos com parcimônia, né, com equilíbrio, nós temos a capacidade de solucionar grandes coisas. E isso foi o convite de Paulo, né? Foi o que Paulo quis transmitir aos Efésios. Não vejamos aqui. Só lembrando que segundo os estudiosos, essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 62, né, da era cristã, e Paulo preocupado ali com a atitude meio que de tristeza, de ira, ao mesmo tempo de cólera, né, do povo de Efésio, nas suas ações cotidianas, no seu modo de agir. Então Paulo, preocupado com isso, escreve a eles sugerindo, né, uma transformação, uma modificação no seu pensar, no seu modo de agir. Então nós vamos ver aqui o capítulo, né? Nós vamos ver aqui a passagem evangélica, a passagem constante, repetimos lá da carta de Paulo aos Efésios, e que ela nos diz exatamente isso. Capítulo 4, versículo 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. E ele diz no versículo seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então está muito claro aqui, né, o que ele sugere, o que ele pede ao povo de Éfeso: que seja transformado, modificado toda a ira, toda a amargura, toda a cólera, né, todo desequilíbrio, as mentiras, as blasfêmias, a malícia, elas sejam modificadas dentro de cada um deles. E isso serve para nós nos dias atuais, que todos esses maus sentimentos, essas más virtudes, essas ideias ruins que ainda alimentam, a gente não pode chamar de virtude algo ruim, né? Mas essas ideias ruins que alimentam os nossos pensamentos, o nosso dia a dia, o nosso modo de agir, né?
se a gente permanece desse modo, se a gente permanece assim, agindo, com esses sentimentos que nos maltratam e que maltratam também o nosso próximo, nós estaremos contribuindo para que a humanidade ela seja ainda mais triste, ainda mais sofredora, ainda mais desequilibrada. Ao contrário, quando ele sugere no versículo 32 que antes sede uns para com os outros benignos, façamos o bem para com o outro, para com o nosso próximo, sejamos bons para o nosso próximo, sejamos misericordiosos, saibamos perdoar as ofensas que nos são dirigidas. Então, quando nós agimos nesse sentido, aí sim, do modo inverso, a gente estará nessa contribuição para com um planeta um planeta melhor de se viver, um planeta menos duro, menos desequilibrado, um planeta em que o amor possa começar a imperar. E é assim que um dia será, mas isso depende certamente de cada um de nós. Então vamos à fala de Emmanuel, né? Ele nos diz: na própria senda comum, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo o assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Então, na própria senda comum, na nossa vida cotidiana, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo o assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Então ele faz uma referência aqui muito forte a essa questão de que o equilíbrio, o quanto ele é fundamental na vida, na existência de cada um de nós. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Então, os diques protegem, né? As barragens, as barreiras protegem das calamidades, dos arrastamentos, né? Uma grande quantidade de água, por exemplo, numa chuva, se você tiver ali umas barreiras que podem proteger o restante de uma determinada cidade, uma determinada população, se você tem ali uma barreira de proteção, vai possibilitar que os estragos sejam menores, né? Então o equilíbrio age assim conosco, no nosso emocional, na nossa vivência cotidiana. O equilíbrio ele é responsável por fazer com que a gente tome atitudes serenas, tome atitudes que não venham a ferir o próximo, que não venham a trazer angústia, dor e miséria. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Então, o para-raio ele atrai aquela descarga elétrica dos raios, evitando também desse modo atingir a pessoas que pode levar inclusive à morte. Desde tempos longevos, tempos distantes, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Então a gente se utiliza, né, desses esgotos para jogar ali os detritos produzidos por nós, os seres humanos. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Então, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, uma casa que se estrutura hoje, ela tem tudo isso em que a pessoa que está produzindo, ela tem essa possibilidade de criar uma rede de esgoto, de criar ali uma situação de esgoto para que isso vá
para locais que não possam afetar a comunidade ali, né? E esse tempo doméstico, né, é nele que a gente começa as nossas lutas, é nele que a gente começa os nossos desafios. E é fundamental que a gente o tenha habitualmente limpo, que a gente o tenha habitualmente um local que seja agradável. Do mesmo modo, o templo interno, né? Volve ao teu templo interno e abandonado. Voltemos a nós mesmos, voltemos para nos enxergar e nos olhar intimamente. De que modo nós estamos contribuindo para que esse planeta ele possa se tornar um planeta regenerado, né? Um planeta de regeneração. Já que a gente ainda vive numa condição de provas e expiações. Mas um dia o planeta, ele alçará a uma condição de um planeta melhor para se viver. Hoje nós ainda temos muitas dores, muitos sofrimentos, muita miséria, muita fome, muita guerra, muito egoísmo, muito orgulho. Todas essas chagas, todos esses males que infelicitam a todos nós, que infelicitam ao mais rude dos seres humanos aqui encarnados. Mas a gente não consegue perceber que nós mesmos somos os responsáveis por todos esses males. Nós mesmos somos quem os criamos, quem os produzimos e quem os expandimos através de nossas ações. Então nos cabe, já que nós somos os causadores de tudo isso, nos cabe corrigir, fazer uma correção de rota. Entretanto, no campo do espírito, agora aqui Emmanuel traz para o campo espiritual. No campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Vejamos o quanto é o que nós já vimos, é o que nós havíamos falado há pouco, que todas essas mazelas, elas são produzidas por nós mesmos, que aqui nos encontramos e que não conseguimos ainda viver numa sociedade mais fraterna, numa sociedade mais justa, numa sociedade onde a miséria não impere tanto, porque o amor, ele sim, deveria estar mais presente nas nossas vidas. Então, à medida que a gente vai se tornando pessoas mais equilibradas, a gente vai certamente demonstrando um amor maior, transmitindo esse amor maior entre os nossos semelhantes. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera? Impossível enumerá-los. Quantas pessoas não entram em situações de amargura, de desespero, de sofrimento, de depressão mesmo, e acabam chegando a uma condição extrema de retirar a própria vida, né? Quando não retiram a própria vida, tiram a vida de outros através de uso de armamentos, seja armamentos de fogo ou armas brancas, como nós o conhecemos, ou mesmo através dos veículos que nós fazemos uso para o nosso transporte, para os nossos deslocamentos mais distantes. Né? Quantos acidentes de automóveis, quantas imprudências são cometidas de pessoas que ou fazem uso de álcool e outras drogas e pegam uma direção de um veículo e vão dirigir.
se deslocar de um ponto a outro e acabam se envolvendo em acidentes, tirando outras vidas. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. Lembremos sempre do Evangelho, ele é o nosso norte, ele é a nossa bússola, ele é o nosso direcionamento. E a doutrina espírita, ela vem esmiuçar isso, esclarecer, ela vem servir como uma chave para abrir essa porta do Evangelho e a gente ter ele totalmente escancarado para nós, escancarado no sentido de a gente conhecer assim as nuances, de conhecer as grandes lições contidas ali naqueles evangelhos. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão. Porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Se nós nos afirmamos seguidores do Cristo, se nós nos afirmamos cristãos, então nós temos que aprender a amar. Porque essa é a grande lição do Cristo. E ele nos ensinou diversas formas de amar, através da prática do bem ao próximo, através da prática da caridade, que é o amor em ação, através da prática do perdão, através da prática da filantropia, através da prática da fraternidade. Então pensemos nisso, meus amigos. Vamos tentar agir como agiria o Cristo nos nossos dias atuais e busquemos para nós todos os dias, estabelecendo ali como meta cotidiana, nos melhorar um pouquinho mais, ter esse equilíbrio dentro de cada um de nós para que ele possa se expandir e à medida que isso vai acontecendo, nós vamos certamente nos transformando, nos modificando e agindo assim. E quando nós agimos no bem, o bem se expande, o bem abraça muitos outros irmãos sofridos, sofredores, tristes, doentes, que estejam passando por momentos delicados. Então que Jesus nos abençoe a todos e um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.